Fala pessoal, uma boa noite a todos vocês. Hoje eu queria comentar, sobre algo que ocorreu ao longo dessa semana, que é justamente a discussão da inocência ou não do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que está candidato à presidência da República, né? Então, vários comentários no Twitter apareceram, né? O Deltan Dallagnol falou de que ele foi condenado em 3 instâncias e depois foi descondenado. O Ciro Gomes, né, ele colocou no seu Twitter dizendo que o processo só não continuou porque o Lula completou 75 anos. Então, assim, algumas informações foram apresentadas na internet e eu queria fazer uma análise sobre a perspectiva jurídica. Eu não estou aqui querendo ingressar no mérito do que eu acho, se ele praticou ou não o crime, mas e sim estou querendo fazer uma análise sobre uma perspectiva jurídica em relação à inocência ou não, né? Para a gente começar, o primeiro ponto que deve ser destacado é que a inocência, ela é uma presunção para todos nós, tá certo? Nós todos somos inocentes. E isso, ela só é revertido até uma determinação constitucional depois que houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas o que seria esse trânsito em julgado, né? De uma forma bem simples, o trânsito em julgado, ele é a impossibilidade de discutir ou rediscutir aquele caso. E isso se deve, né, pelo fato de você já ter utilizado todos os recursos possíveis, né? Então você recorreu de todas as formas, ou então isso também pode ocorrer pelo fato de você não ter recorrido, né? Então, por exemplo, você foi condenado, perdeu o prazo de recurso, transitou em julgado. Rodolfo, mas o nosso sistema recursal ele é muito complexo. De fato, ele é muito complexo, né? Existem diversas formas de você recorrer e ficar postergando esse trânsito em julgado, né? Basta que você, por exemplo, fique colocando embargos de declaração em agravos regimentais e agravos internos de recursos especiais e por aí vai, né? Tanto que hoje o STJ e o STF já estão começando, por exemplo, já está fazendo, né? Nem começando, mas faz isso de aplicar multas por você ficar recorrendo com o intuito de protelar o trânsito em julgado. Então, dito isso, a gente tem que entender que no campo penal, o recurso ele é um mecanismo sim de defesa, né? Rodolfo, mas ele foi condenado na primeira instância, na segunda instância e também foi condenado no STJ. Sim, de fato ele foi condenado, mas o fato de ele ter sido condenado, juridicamente falando, não retira o nível de inocência dele enquanto não tiver esse trânsito em julgado. Um outro ponto que a gente tem que entender é que a decisão que foi proferida, ela foi uma decisão proferida por um juiz suspeito, né? O que é que quer dizer um juiz suspeito? O juiz suspeito é um juiz que tem comprometimento em relação à sua imparcialidade. E um dos argumentos que foram levantados e que foram acolhidos e que foi acolhido pelo STF foi justamente de que o Sérgio Moro, que era o juiz da época, ele acabou orientando a acusação, né, de como deveria se portar, né, dentro do processo. Rodolfo, mas isso não há nenhum problema, né, porque isso é o corriqueiro. Vamos mudar um pouco o cenário, né? Vamos esquecer que a gente esteja tratando de uma situação criminal. Vamos colocar isso como se fosse uma situação civil, né? Então imagine o seguinte, imagine que uma pessoa entra contra você, ajuiza uma ação contra você, dizendo que você deve uma quantia de 100 mil reais. Você diz que não deve, você diz que você entende que nunca deveu esse valor para aquela pessoa. E aí, ao longo do processo, o juiz chega para a parte autora
e diz assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque enquanto você não fizer isso, eu não posso decidir de forma favorável a você. E assim a parte autora faz, de modo que, quando chega no final do processo, o juiz te condena pelos pagamentos de R$ 100.000. Veja, você ainda entende que não deve esses R$ 100.000, mas o juiz ele te condenou. E aí depois se descobre que o juiz ele deu orientações à outra parte de como ela deveria agir para que pudesse obter êxito no resultado final do processo. E isso é discutido, né, na Corte Superior e é constatado e confirmado, de modo que se compromete toda a imparcialidade. Aí fica a pergunta, você ia querer, né, no caso desse devedor de R$ 100.000 que foi condenado a pagar R$ 100.000, você não ia querer que esse processo fosse justamente extinto porque o juiz auxiliou a outra parte em como devia fazer, né, para você ser condenado e você ter que pagar R$ 100.000? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando o processo foi anulado, você continuou sendo devedor de R$ 100.000? Não, você não continuou sendo devedor de R$ 100.000, porque o processo foi extinto. Aquela sentença que determinava que você pagasse R$ 100.000, ela não existe mais. Então não existe um desdevedor, né, como o Dallagnol colocou, como descondenado. Não existe essa figura dentro do ordenamento jurídico, né? Então é por isso que eu estou dizendo que, para todos os efeitos jurídicos, veja, eu não estou traçando o que eu acho e nem quero achar, mas para questões jurídicas, o Lula ele ainda é inocente, né? O que é que deveria fazer? O que o Ministério Público deveria fazer era oferecer novas denúncias e não ficar combinando, né, a sua atuação com aquele que vai julgar. Então, porque isso fere o que a gente chama de sistema acusatório, e esse sistema acusatório ele é muito importante porque ele vai fazer com que o juiz ele fique distante das partes e não auxilie as partes. Porque vamos fazer também uma análise contrária. Se o juiz fosse favorável ao Lula e tivesse ajudado o Lula, vocês queriam isso? Vocês iam aceitar esse tipo de situação? Né? Então, para evitar esse tipo de situação, seja em benefício da acusação, seja em benefício da defesa, o próprio Código de Processo Penal determina que o juiz não compartilhe, né? não dê instruções às partes. Rodolfo, mas advogados e promotores vivem conversando com juízes. De fato, né? Quando a gente, por exemplo, conversa com o juiz, a gente leva a nossa demanda para o juiz e a gente pede, né, que seja analisado, a gente apresenta os nossos pontos, os nossos argumentos para o juiz. Se o juiz vai aceitar esses nossos argumentos ou não, aí já é uma decisão dele, né? Tanto que quando, por exemplo, eu tenho reuniões com os magistrados para explicar o processo, alguns ficam calados, né, e depois simplesmente afirmam que vão analisar e decidir, e outros chegam a fazer indagações, né? Eu vou comentando sobre o caso, o magistrado ou a magistrada faz indagações para poder entender melhor a situação e depois ele vai decidir. Então, ele não me orienta, ele não diz o que eu devo fazer e como eu devo fazer, porque se ele fizesse isso, ele estaria quebrando a sua imparcialidade e prejudicando a outra parte. Então, é por isso que o Lula, né, por mais que você não goste dele, por mais que você não aceite isso, juridicamente ele é inocente. E isso é uma presunção para todos nós. E isso, pessoal, essa proteção, ela é algo essencial até para a nossa democracia. Porque lembre-se, democracia não é só a vontade da maioria. Democracia implica na proteção de direitos fundamentais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, comentem e um abraço a todos e voltem com sabedoria. Um abraço, tudo de bom.